É isso, vamos abrir essa edição do Jornal Jovem Pan falando da corrida presidencial. Vamos chamar a Carolina Abelim, que vai trazer todos os detalhes e os destaques das agendas de Luiz Inácio Lula da Silva, o candidato do PT, e também Jair Bolsonaro, presidente da República e candidato à reeleição pelo PL. Bem-vinda, Carol. Obrigada, Caniato. Boa noite a você e a todos. Começo então pelo candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, que esteve reunido aqui neste hotel, que fica na zona sul da capital paulista, com políticos e também representantes de movimentos sociais organizados, como a Associação Derrubando Muros e também a organização Todos pela Educação. No discurso, Lula disse que se sentia orgulhoso de quando ele era presidente e muitos jovens deixavam países como o Japão e voltavam para o Brasil porque aqui havia oportunidades, e lamentou que hoje o movimento é justamente ao contrário da juventude de jovens que deixam o país em busca de oportunidades. Lula também disse que tem sido muito questionado sobre composição de governo numa eventual vitória. Ele disse que não vai falar em indicação de ministros enquanto não ganhar de fato as eleições, mas ele falou sobre uma mescla de perfis políticos e técnicos. Vamos ouvi-lo. Bem, como é que a gente monta o governo? Vocês sabem que montar uma equipe não é uma coisa simples. Não basta a pessoa ser, de excelentíssimo conhecimento específico. É preciso que haja uma mistura, do conhecimento com a política. Porque quando a gente está governando, a gente pode errar em qualquer coisa que tem conserto. Mas se você errar na política, você não conserta. Se você errar o time da política, você perdeu o tempo todo e perdeu o mandato. O presidente Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição pelo PL, foi até Ceilândia, que é a região do Distrito Federal, região administrativa do Distrito Federal, fica a cerca de 30 quilômetros ali de Brasília. Ele foi até a região para a gravação de um programa eleitoral, conversou com eleitores por ali, a imprensa. Ele disse que as famílias com as quais ele tem conversado, elas entendem as dificuldades trazidas pela pandemia, e criticou a promessa de Lula de que os brasileiros irão voltar a comer picanha e cerveja. Bolsonaro também, antes disso, de ir até a Ceilândia, começou o dia lá no Palácio da Alvorada, reunido com prefeitos apoiadores. Estiveram com ele o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, que é do Republicano, Sorocaba que fica aqui no interior de São Paulo, também Davi Almeida do Avante, que é prefeito de Manaus, e Bolsonaro falou sobre a política do governo, que tem sido a redução do IPI, né? Lembra vocês que num primeiro momento os produtos fabricados na Zona Franca de Manaus estavam na lista, né? E aí depois o governo voltou atrás, retirou esses produtos, né? Para que a Zona Franca de Manaus continue com seus benefícios fiscais, e o presidente garantiu que, se reeleito, ele garantiu então que a Zona Franca de Manaus segue com esses benefícios. Vamos ouvir. Recebendo a visita do prefeito Davi de Manaus, temos uma coisa que nos une muito na Zona Franca de Manaus, ligado em 67, que serviu para integrar a região, o resto do nosso Brasil, uma Zona Franca que será preservada, como sempre foi pelo nosso governo. E lá atrás, um dos poucos projetos que eu aprovei, mas de grande importância, é sobre a renovação da Zona Franca de Manaus. Então a visita dele tem a sua importância. É uma capital que tem uma grande densidade eleitoral. Tá aí os destaques das agendas dos presidenciáveis, os candidatos Jair Bolsonaro do PL e também Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Primeiro giro de opinião aqui no Jornal Jovem Pan. Quero saudar Rodrigo Constantino e também Miguel Daúde. Muito boa noite aos dois. Eu começo essa rodada com o Rodrigo Constantino. Constantino, vamos analisar então a agenda de Jair Bolsonaro. Primeiro, a Carolina Abelim trouxe o destaque que ele fez gravações para o programa eleitoral em Ceilândia, conversou com algumas famílias e também criticou aquela promessa do candidato do PT que, caso
ele venha a ser eleito, o povo brasileiro irá voltar a consumir picanha e tomar cerveja. Depois à tarde, em uma agenda no Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro disse que a Zona Franca de Manaus será preservada caso ele seja reeleito. Queria a sua análise em relação a esse dia de Jair Bolsonaro, essa segunda-feira. Bem-vindo. Obrigado. Boa noite, Daniel, Kalina, Daúde e toda a audiência. Veja, quando a fala de picanha com cerveja do ex-presidente Lula é uma fala puramente demagógica, né? E é tentar vender gato por lebre. Só que as pessoas não vão esquecer que o Lula já foi presidente. Então, o que deveriam fazer é cobrá-lo em relação às promessas que ele tinha feito antes e nem entregou. Por exemplo, água para o Nordeste. Então, antes de falar em picanha, talvez ele pudesse falar em água, que é um produto mais básico. Já quanto à questão da zona de Manaus, o presidente Bolsonaro está acenando para a manutenção de uma situação, obviamente, de privilégio, de vantagem para a região, mas que foi muito importante para o seu desenvolvimento. E eu quero lembrar que o seu posto Ipiranga, o ministro Paulo Guedes, acenou com redução de IPI para todo o Brasil. E, na questão do STF, esbarrou exatamente ali que iria prejudicar a questão da Zona Franca de Manaus. Mas veja, você não pode manter as vantagens da Zona Franca de Manaus à custa do resto do país todo. Então, esse é um governo que vem trabalhando para reduzir os impostos gerais, inclusive beneficiando também a Zona de Manaus, enquanto que o governo do Lula sempre fez de tudo para aumentar impostos. Miguel Daúde, boa noite. Sobre a agenda, então, do candidato do PT, Lula, que aconteceu no hotel aqui em São Paulo, 2 destaques. Ele chegou a dizer que se orgulha de quando foi presidente, porque naquela época jovens de outros países vinham ao Brasil em busca de oportunidades, e reitera que não vai falar de indicações a ministérios somente se for eleito. A sua análise, por favor. Boa noite, Kalina. Boa noite, Daniel, Constantino. Bom, Kalina, nós temos que posicionar 2 momentos em que nós tivemos, com o governo Lula e com o governo Bolsonaro. Com o governo Lula, o mundo começou a ter um cenário econômico muito diferente, né? O Brasil veio aí de algumas crises, crise da Ásia em 97, depois em 2000, em 99 a crise do real, depois tivemos a crise dos atentados, e então o governo Lula embarcou numa onda que hoje ele se vangloria disso. Quando nós comparamos o governo Lula com o governo Bolsonaro, só que no governo Bolsonaro a situação foi bem diferente. Nós tivemos pandemia, né, a invasão da Rússia na Ucrânia, alguns fatos internos aqui, como o Brumadinho. Enfim, o governo passou por um perrengue danado. Então, não dá para comparar. Eu acho que o nosso papel aqui, como analista, como comentarista, é colocar para os nossos amigos, né, que estão nos assistindo, que são 2 momentos diferentes. Agora, quem que se saiu melhor? Você navegar numa onda em que você pôde, com tranquilidade, fazer o que você diz que fez, que, na minha opinião, boa parte não fez, e o governo Bolsonaro, que hoje está terminando esse primeiro mandato com o Brasil, com a inflação caindo e o Brasil crescendo. Então, são 2 momentos completamente diferentes. E quem tem que analisar esses momentos são os eleitores. Os eleitores vão avaliar, bom, quem que tem melhor condição daqui para frente de levar o Brasil com o seu crescimento, o Lula ou o Bolsonaro? Fica claro que você pode avaliar bem essa situação. Pois é, Rodrigo Constantino, rapidamente, queria até fugir aqui e fazer uma pergunta da agenda de Lula para você, porque Lula, nesse hotel, durante a tarde, ele falou que não quer adiantar nenhum nome, mas ele vai procurar indicar pessoas que tenham a junção do conhecimento técnico e o conhecimento político também. Ele até deu exemplo que muitas vezes um erro político pode jogar fora todo um trabalho de um mandato. Você acha que ele fez de maneira velada uma crítica à gestão de Jair Bolsonaro, que sempre enaltece ter colocado técnicos em seus ministérios? Talvez Tarcísio e Guedes detenham conhecimento técnico até acima da média dos demais, mas talvez em alguns momentos tenham errado do ponto de vista político, ou não dá para fazer essa relação? Não, sem sombra de dúvidas foi o que o ex-presidente tentou, mas eu acho uma acusação injusta.
O que a gente sabe é que o ministério do Jair Bolsonaro foi montado de maneira muito mais técnica do que os ministérios do PT, que tinham ali divisões de feudos partidários, né, para tentar montar aquela base de governo dele. Agora, veja que curioso, né? O ex-presidente Lula sequer apresentou o projeto de governo. Então é óbvio que ele não vai responder sobre quais ministros ele vai ter. E já em 2018, Bolsonaro foi eleito apresentando pelo menos aquele que é o principal ministro, o Paulo Guedes. E agora não é diferente. Então está tudo mais transparente do lado do presidente Bolsonaro.